Boa tarde, pessoal. Iniciando a gravação aqui da nossa reunião. Vou parar de compartilhar a tela. Se entrar alguém, a gente vê como que vai ser a transmissão. Tranquilo? Nós vamos apresentar o resultado do clube, tá, para vocês. E o mês de abril ainda foi um mês tranquilo dentro do cenário, tá? Vou colocar aqui a apresentação da planilha. Já está em 200%, beleza. Então, qual é o cenário que a gente está vivendo? É um cenário de conflito, né, entre os Estados Unidos e Irã, e isso aí está afetando todas as commodities globalmente, né? Principalmente a questão da inflação, que é muito preocupante, tá? Os Estados Unidos vinham numa tendência de corte de juros, e isso provavelmente vai ser interrompido, tá? O barril do Brent está em torno de 107, US$ 110, e isso realmente desestabiliza várias economias, inclusive a do Brasil, tá? Então a gente tem aí uma tendência de alta no Ibovespa, mas isso já está comprometido, tá? Então, dentro de um cenário que a gente esperava romper os 200 mil, dificilmente isso vai acontecer esse ano sem a resolução desse conflito, tá? Porque a gente está recuando bastante perto daquelas máximas que a gente estava até o finalzinho ali de fevereiro e início de abril, tá? Então, assim, apesar de a gente ter tido um resultado ainda comportado, o mês de maio não vai acontecer isso, tá? Então, o Banco Central, ele muda o discurso sobre a taxa Selic. Eu acho que essa é a parte relevante, né? Porque eles já começaram a entender que não dá para ficar despreocupado com a inflação, tá? Eu acho que a gente preocupação, faltou um C cedilha aqui. Então, a ideia é que, assim, o Banco Central queria continuar cortando os juros, mas se a inflação começar a subir, que já está mostrando sinais que está acontecendo isso, devido à alta dos combustíveis, vai impactando a cadeia de produção inteira, tá? Então, não tem como. A gente realmente vai ter que pôr as barbas de molho até esse conflito arrefecer. E pode ser que escale, né? Pode ser que não acalme as coisas, pode ser que fique pior, mas vamos esperar que isso realmente não aconteça, tá? A questão da eleição, né, que vem mostrando precificação no mercado, ela ficou em segundo plano devido ao conflito. Então, assim, todas aquelas preocupações que a gente tinha em ficar medindo o índice de rejeição dos candidatos e o índice de expectativa de votação dos candidatos, a gente parou de ficar acompanhando isso, porque realmente o conflito impacta bastante, e isso fica em segundo plano, tá? E a economia dos Estados Unidos continua mostrando sinais de fraqueza. Agora, com a ideia de que lá está começando a dar inflação de novo, a alta dos combustíveis lá, ela é mais impactante do que aqui no Brasil, porque eles não têm essa preocupação de ficar tentando segurar a inflação em ano eleitoral. Lá não tem essa. O combustível subiu, a gasolina na bomba sobe do mesmo jeito. Então, assim, lá não tem essa preocupação que a gente tem aqui. Então, para eles, está bem difícil. E a economia, inclusive em relação aos índices de inflação, a gente vê que lá os percentuais vêm se acentuando de uma forma maior do que aqui no Brasil. Então, assim, é como se o Brasil ainda não tivesse sentido o impacto da alta dos combustíveis. E isso não vai ter como segurar muito tempo, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar o nosso cenário a partir de agora, tá? Em relação à carteira, né, do clube, a gente ainda teve um resultado ali meio que controlado, tá bom? O nosso pior resultado foi a Cirela,
com menos 18,9, 18,9 de recuo, mas assim, ela já tinha subido bastante. Então, assim, se o Banco Central do Brasil não continuar cortando juros ou precisar subir juros, esses papéis ligados à construção realmente vão sofrer bastante, tá? Então aqui é só um sinal para a gente ficar atento em relação a esses papéis, tá? E o nosso melhor resultado, surpreendentemente, né, foi a Usiminas, tá? Porque teve uma valorização de 21,57%. A gente tinha colocado mais papel na carteira dessa empresa. Então, assim, se a gente notar que temos condição de realizar lucro, pelo menos numa parte, a gente vai fazer. Tá? Estamos monitorando isso. Deixa eu ver o que tem mais de interessante aqui. Inclusive, até as nossas BDRs sofreram um pouco, tirando o Bank of America ali, né? A gente teve aí um recuo um pouco maior na Johnson e na JBS, tá? Então, assim, Johnson e JBS são ligadas a consumo. Então, assim, lá não tem como fazer. Se realmente a inflação impactar, a gente vai ver que essas empresas podem vir a sofrer bastante também, tá? Então, o resultado do clube em relação à carteira, a gente teve uma desvalorização de menos 1,91, por isso que eu falei que ainda estava controlado, e recebemos de dividendo 0,24. Então, a gente ficou aí com 1,67 negativo na carteira. E o Ibovespa ainda se segurou, ainda ficou menos 0,08, praticamente no 0 a 0, tá? Em abril, né? Então, a gente ficou para trás do Ibovespa aí, menos 1,59, tá? Esse foi o resultado que a gente teve. Então, em abril, menos 1,67 no cômputo e o clube em 2026, 7,08% de valorização. Então, a gente ainda está mantendo positivo, mas a gente vem reduzindo a nossa rentabilidade no ano, tá? O clube em 12 meses, né? Ele continua positivo, 19,7, mas ele continua recuando. Então, assim, a gente entrou numa tendência mesmo de redução dessa rentabilidade, tá? E o clube, desde o início, a gente aumentou um pouquinho lá em 66,15, a gente estava em 65 ponto alguma coisa. A gente aumentou um pouquinho, mas assim, isso aqui já realmente tende a parar se a gente continuar recuando a rentabilidade do ano e em 12 meses, tá? Comparado com o Ibovespa em 12 meses, a gente aumentou a distância para o Ibovespa, porque ele assim, a gente teve uma desvalorização um pouquinho maior e ele se manteve ali no 0 a 0, então menos 14,66 em relação ao Ibovespa. O Ibovespa não está acelerando, cara, ele está... está acelerando as quedas, realmente, peraí, deixa eu colocar aqui. O Ibovespa está acelerando as quedas, né? Então, mas a gente ainda está segurando essa distância aqui do Ibovespa. Aumentou um pouquinho, mas não aumentou muito, tá? E o IPCA, em relação ao IPCA em 12 meses, 15,58. Então, a gente já estava com um positivo bastante significativo. A gente praticamente perdeu ali quase uns 20% daquela vantagem que a gente tinha em relação ao IPCA, tá? Então, agora a gente está com mais 15,58, a gente vem reduzindo esse positivo aí, tá bom? Em relação ao S&P, a gente virou negativo. O S&P, a gente estava positivo em relação ao S&P. Só que o S&P, por conta das empresas de inteligência artificial, ele entrou numa tendência de recuperação e rompeu o novo topo histórico, tá? Então a gente foi ultrapassado porque os balanços das empresas de inteligência artificial vieram muito, muito fortes. E aí o mercado gostou, né? A gente tem uma correlação muito significativa com empresas de tecnologia no S&P. Então a gente teve aí um revés. A gente estava positivo, agora viramos negativo em relação ao S&P, tá bom? Não teve novas entradas e também não teve ajuste de posição. Em relação à carteira automatizada, a gente teve uma valorização em 0,9% positiva na Max Small Caps
tivemos uma desvalorização de menos 2,4 na top dividendos. A gente está ajustando, né, o tamanho da top dividendos em relação ao tamanho da max dividendos. Opa, entrou alguém aqui, peraí, deixa eu ver. Tem alguém, tem alguém, tem alguém. Continuar na chamada, isso. Beleza, não entrou ninguém. Então, a gente aí teve uma mudança de composição, a gente colocou a max e small caps e a gente está balanceando a top dividendos com a max dividendo, tá? E a max dividendo teve uma valorização expressiva no mês de abril, 5,2% positivo. Isso aqui foi excelente para a gente, para também conseguir segurar, né, a nossa carteira, beleza? Então a média ficou 0,95 positivo. Como o Ibovespa ficou negativo, ela ficou 1,03% positiva em relação ao Ibovespa, a carteira automatizada. Então tá legal, tá dando certo. A gente teve aí um revés na top dividendo, mas assim, cara, a top dividendo já tinha valorizado bastante. Então isso aqui é só um pequeno recuo perto daquela rentabilidade toda que a gente teve. A gente já realizou lucro nessa carteira aqui uma vez e a gente vai continuar balanceando, né, o tamanho da top dividendos em relação ao macro dividendo, tá? A gente continua nesse trabalho aí. E eu queria mostrar, né, o gráfico do índice Bovespa, porque assim, cara, onde ele está realmente é um ponto assim bem crítico, né? Porque tudo que ele valorizou, deixa eu ver se eu estou falando besteira, mas eu acho que foi do ano, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que está janeiro? Não, janeiro. Ainda tão positivo no ano, né? No Ibovespa. Vamos lá, meu filho, me dá aqui o negócio. Aqui, ó. 2026. A gente ainda está bem positivo no Ibovespa, né? Em relação à rentabilidade do ano, né? A gente está com 13% de alta, mas assim, cara, o recuo foi significativo depois da eclosão do conflito, tá? A gente está com quase 10% de recuo. Praticamente bateu 10% hoje, mas ele está chegando na segunda linha, na terceira linha verde aqui, ó, no PV 1292. Então, a chance do Ibovespa dar um respiro a partir desse ponto aqui é muito grande. Tá? Ele pode chegar lá nos 180 mil, 175 mil, mas ele mostra já um cansaço nessa queda. Então pode ser que ele venha a ter um respiro daqui desse ponto até mais ou menos uns 190 mil, por aí. Tá? Então a gente vai ficar de olho, porque a gente pode pegar um movimento aí de hedge da carteira nessa questão específica desse movimento que ele está fazendo. Tá? Ele pode voltar lá para os 190, até testando ali um 195, tá? 190, não, 191, né? O 195 já seria a reversão dessa queda, mas assim, eu acho que não. Acho que ele deve vir testar aqui os 50% de retração da queda, né? Vamos ver, ele faz uma valorização aqui de aproximadamente uns 5%. Deixa eu ver, é isso mesmo. Até 50% seria uns 5%. Então a gente vai ficar de olho aqui. Vamos monitorar as nossas ações para ver se a gente pega alguma empresa que possa ter já um aproveitamento dessa retomada. Se houver uma retomada, ele vem testar aqui os 190, segura e continua subindo. Então, vamos ver como é que vai acontecer. Sem a resolução do conflito, eu acho isso impossível, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. A gente está se segurando. O mês de maio vai ser crítico para a gente, mas o clube ainda está mostrando resiliência, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à carteira ou em relação aos movimentos do mercado com alguma ação específica, vocês podem vir entrar em contato comigo, né? Me chama no WhatsApp, lá no privado, ou mesmo no clube, e pede aí a informação que você necessita, beleza? Então, é um abraço para vocês. Hoje a gente teve aí um cenário aí que a gente pode vir a ter
algumas posições do clube, né, modificadas em relação ao mês de maio, tá? Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu agradeço aí se vocês puderem me retornar algum feedback e um grande abraço a todos. Deus abençoe todos nós.